Exercícios resolvidos de carga axial. Todos são da quinta edição, esses exercícios aqui. Então, a numeração é com base no livro da quinta edição do Hibber. O primeiro exercício que nós vamos resolver é o 4.7. Então, esse problema é uma barra, essa barra está fixada aí na parede, e você tem o carregamento axial, carga P1 e P2. Essa barra ABC tem o comprimento de AB de 4 pés e de B até C de 2 pés. E ele pede o seguinte: o conjunto de haste CB de aço, então a parte CB é de aço, e de uma haste BA de alumínio. Então agora você percebe que tem dois materiais aí compondo esse conjunto. Aí, cada uma com diâmetro de 1 polegada, a seção transversal é igual dos dois trechos, mas o material é diferente. Determinar as cargas aplicadas P1 e P2, se A, ou seja, se essa extremidade A desloca-se 0,08 polegadas para a direita, ou seja, para cá, e B desloca-se 0,02 polegadas para a esquerda, quando as cargas são aplicadas. O comprimento de cada segmento, sem alongamento, é mostrado na figura, desprezar o tamanho das conexões em B e em C. Então, ele diz para você desprezar essas conexões aqui, essas dimensões, e focar apenas na seção transversal da barra. Ok? Todo mundo entendeu o que está sendo pedido? Então, vamos lá. Como é que a gente começa esse problema? Você vai desenhar aqui a barra, como eu fiz. Faz um diagrama de corpo livre, mas no caso aqui, como ele não está pedindo a reação aqui na barra, então eu não fiz um diagrama de corpo livre da barra toda, porque não era necessário nessa resolução. Coloquei aqui os dados do diâmetro. O modo de elasticidade do aço não foi dado na questão, mas eu peguei lá no apêndice, né, na tabelinha lá no final do livro. Peguei o modo de elasticidade do aço, que é 29 vezes 10 a terceira KSI, e do alumínio, 10 vezes 10 a terceira KSI. Coloquei aqui que o deslocamento da extremidade A é de 0,08 positivo, eu chamei que para o lado direito é positivo, enquanto que para o lado esquerdo eu disse que o deslocamento desse ponto B vai se deslocar de 0,02 para a esquerda, que eu chamei de negativo. Ele está pedindo no problema quanto é essa carga 1 e essa carga 2 que vai realizar esse deslocamento assim, do jeito que está aqui. Então, você vai começar com as cargas internas. E aí eu pergunto para vocês, dá para determinar o carregamento interno desses dois trechos sem fazer o diagrama de corpo livre da barra toda? Dá, gente? Sim, dá. Por quê? Porque se eu pegar aqui primeiro da extremidade, a primeira seção, eu tenho todo esse pedaço aqui da esquerda e tenho esse pedaço da direita. Se eu escolher o trecho da direita, como eu fiz aqui, eu não preciso me preocupar com as reações de apoio. Então dá. Por isso que eu não peguei a barra como toda e calculei as reações de apoio, porque nessa situação não era necessário. Então vamos lá. Pegando esse trecho aqui, que está aqui o diagrama de corpo livre desse trecho para você determinar a carga interna, você coloca a carga externa P1 aqui, e eu coloquei aqui, representada em vermelho, a carga P de AB, ou seja, a carga interna entre A e B. Agora eu vou usar a estática, somatório das forças na direção x igual a zero. Para esse trecho eu tenho P1 menos PAB igual a zero. Então, P de AB igual a P1. Essa aqui é a minha primeira equação. Guarda aí. Agora eu vou para o segundo trecho. Esqueço esse trecho aqui e faço uma nova seção entre B e C.
que novamente eu posso escolher entre dois pedaços. Esse pedaço todo, aqui do lado direito, ou esse pedaço do lado esquerdo. De novo, se eu escolher o pedaço do lado esquerdo, eu teria que antes fazer a barra toda e calcular a reação de apoio. Então, não é necessário, porque eu posso escolher o lado direito. E aí, foi isso que eu fiz e representei aqui, ó. Carga externa P1, carga externa P2, e coloquei que a carga interna P de BC seria isso, beleza? Então, eu faço o somatório das forças na direção x igual a zero novamente, eu tenho P1 menos P2 menos PBC igual a zero. Então, P de BC, que é a carga interna, é igual a P1 menos P2. Essa aqui é a minha segunda equação. Até aí, tudo bem? Certo. Ok, né? Então, eu coloquei aqui uma observaçãozinha, que é o cálculo da área, que você poderia ter calculado aqui, mas como eu comecei a resolver e esqueci de calcular lá em cima, coloquei aqui nesse cantinho, ó, área igual a π sobre 4 vezes diâmetro ao quadrado. Diâmetro de 1 polegada nos dois trechos, então a área de seção transversal dessa haste é 0,785 polegadas ao quadrado. Então, agora vamos para as condições que foram dadas no problema. Porque você percebeu que até aqui eu não consegui resolver nada, eu preciso ir para as condições que foram dadas. Foi dado o seguinte, que o deslocamento dessa extremidade A é de 0,08. Mas como é que essa extremidade A vai deslocar? Essa extremidade vai deslocar, então vai depender para o deslocamento dessa extremidade, o deslocamento desse trecho e o deslocamento desse trecho aqui. Vocês concordam? Para eu dizer que o valor de 0,08 desse ponto aqui que veio para cá, então esse deslocamento dessa extremidade A com relação à extremidade C, né, que é esse 008, nada mais é do que o deslocamento do trecho de CB mais o deslocamento do trecho AB. Vocês entendem isso? Esse raciocínio? Se não entender, fala. Professor, pode explicar de novo, por favor? Posso. Quando você tem uma barra assim, lembra que a gente falou lá de deslocamento? Se eu quero saber o deslocamento total dessa barra, ou seja, o deslocamento dessa ponta aqui, com relação, porque quando uma coisa desloca, quando uma coisa se movimenta na física, é com relação a alguma coisa, você sabe disso. Então, quando eu digo que esse ponto A deslocou com relação à outra extremidade da barra, que está aqui. Então, eu tenho essa extremidade da direita e tenho essa extremidade da esquerda. Então, essa extremidade deslocou com relação a essa de 0,08. Mas você sabe que o deslocamento total dessa barra, né, o deslocamento de A com relação a essa extremidade C, nada mais é do que a soma dos trechos de B até C e de A até B. Por quê, professor? Porque aqui mudou o carregamento interno, mudou o material, mudou o comprimento inicial, mudou o carregamento. Porque o AB é uma carga interna diferente, o comprimento é diferente, o material é diferente, mudou também o deslocamento. Então, o deslocamento total da barra é uma soma dos trechos deslocados. Essa é a equação que eu falei para vocês na aula. Ok? Até aí? Então, foi isso que eu escrevi. Eu raciocinei aqui, fiz uma análise e escrevi isso aqui. Bom, o deslocamento da extremidade A com relação à extremidade C nada mais é do que o deslocamento de AB mais o deslocamento de BC. Quem é o deslocamento de AB? O deslocamento de AB é a carga interna no trecho AB. Isso aqui é a equação do deslocamento, vezes o comprimento de AB,
dividido pela área e o modo de elasticidade desse material no trecho AB. Mais, no trecho BC, carga interna, comprimento inicial, área de seção transversal e módulo de elasticidade. Beleza? Aí ele diz assim, ó, como o deslocamento do trecho B, que é aqui, o deslocamento do ponto B, nada mais é do que o deslocamento de B com relação a C, ou seja, o deslocamento BC. E esse deslocamento é menos 0,02, que é negativo porque ele está para o outro lado, contrário ao deslocamento de A. Todo mundo entende isso? É o mesmo raciocínio que eu apliquei aqui. Só que o deslocamento de A até C tinha dois trechos. Agora, o deslocamento de B até C só tem o deslocamento de B até C. Eu não tenho outro trecho para somar. Por isso que eu disse que deslocamento do ponto B é, na verdade, o deslocamento sofrido pelo trecho BC, que é igual a menos 0,02. Tranquilo? Então, ora, se o deslocamento desse trecho é menos 0,02 e a equação que representa o deslocamento no trecho BC é carga vezes comprimento dividido por área vezes modo de elasticidade. Aqui eu já estou substituindo, ó, o P de BC, opa, desculpa, é esse aqui. P de BC vezes 2 vezes 12. Por que 2 vezes 12, professora? Porque o trecho aqui tem comprimento de 2 pés. E eu disse para vocês que quando vocês quiserem transformar de pé para polegada, é só multiplicar por 12. Então, eu peguei 2 vezes 12 e transformei em polegada. Dividido pela área que nós calculamos aqui, e o modo de elasticidade desse trecho, que é um aço. Tá aqui, ó, 29 vezes 10 a sexta, porque aqui é 10 a terceira, e K, que é 10 a terceira, fica 10 a sexta. Tudo bem até aqui? Isso aqui é igual a menos 0,02. Por quê? Porque isso aqui foi o valor que foi dado no enunciado da questão. Daqui eu encontro quem? Eu encontro a carga P de BC, facilmente. Encontro que acaba P de BC igual a menos 18.970,8 libras. Com o valor de P de BC, eu tenho o valor de P de BC, eu posso substituir aqui, né? Mas eu ainda não vou ter encontrado o P1 menos P2, mas eu já sei que P1 menos P2 é o valor de menos 18.970,8. Beleza, eu já tenho essa informação, guarda aí. Aí agora eu volto para cá, para essa análise, colocando que 0,08 daqui é igual ao deslocamento de AB menos o deslocamento de BC, que você já sabe que é menos 0,02. Então, o deslocamento do trecho AB é igual a 0,08 mais 0,02, porque esse 0,02 vai passar para cá. Aí vai ficar 0,1. Quem é o deslocamento no trecho AB? Então, é esse aqui. P AB, 4 vezes 12, que é o comprimento, vezes 12. Área, vezes modo de elasticidade do alumínio, igual a 0,1. Daqui você encontra o PAB. Multiplica isso aqui por 0,1, divide por 4 vezes 12, você tem que P de AB é positivo, é de tração nesse trecho, e é 16.354,2 libras. De posse dessa informação, eu venho e substituo o P de AB aqui, ó, na primeira equação. Quando eu faço isso, eu encontro que o P de AB é igual ao P1, que é os 16.341. Se eu já sei quem é P1 e sei quem é P de BC, substituindo na equação 2, eu tenho que PBC igual a P1 menos P2. Isso aqui é 18.000 menos 18.970,8. Esse aqui é 16.354,2 e esse aqui é menos P2.
Passando isso aqui para esse outro lado, vai somar, vai ficar negativo, e aqui também negativo, vai ficar 35.325. Ou, simplesmente, P1 é 16,35 kip, quilolibra, e P2 35,33 kip. Dúvidas nessa questão? Esse aqui é um poste de aço inoxidável 304. Tem um diâmetro, um poste alto. Tá vendo aqui? No meio. Aqui no meio. Tem um poste A. Aqui no poste A é de aço, tá? E ele tá envolto de um tubo de latão, que é o B. Ambos repousam numa superfície rígida e está sendo aplicada neles numa tampa também rígida uma força de 5 kip, que vai ser essa força kip, que 5 kip está sendo distribuída para os dois, certo? Ela está sendo aplicada na tampa de maneira uniforme e eles estão recebendo essa carga resultante aí, 5 kip. Qual será a tensão normal média desenvolvida sobre o poste e o tubo? Para eu saber tensão, professor, eu preciso saber força em cada um e área. Área dá para calcular, porque se você observar aí a figura, você tem que o comprimento aqui é 8 polegadas, o diâmetro do poste A foi dado aqui, ó, 2 polegadas, o diâmetro, então dá para calcular a seção transversal do poste de aço, com esse diâmetro aí de 2 polegadas, ok? E dá para calcular também a seção transversal do tubo de latão. Por quê? Porque eu tenho a espessura do tubo e tenho o raio externo desse tubo. Se eu tenho um raio externo e tenho a espessura, eu tenho um raio interno. Isso aqui é o raio interno, ó, aqui, ó, a partir daqui. Isso aqui é raio externo, onde ela tá, e o raio interno é aqui, ó, do centro até essa bordinha aqui interna, ó, do tubo. Então, é 3 menos meio. 2 e... E aí dá para calcular a área aí, né? Calcular a área. Vamos lá. Como foi que foi resolvido aqui? Dados. Diâmetro de A 2 polegadas, espessura 0,5 do tubo, raio do tubo 3, ó, e o raio interno, já coloquei aqui, ó, 2,5. Calculei a área dos dois, logo. Área do tubo 4 π dividido por 4 vezes diâmetro ao quadrado, tá aqui 3,14 polegadas ao quadrado, e área do tubo de latão, π raio ao quadrado menos raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado, que é igual a 8,64 polegadas ao quadrado. Tudo bem até aqui, né? Botei aqui os dois modos de elasticidade do aço e do latão. Peguei na tabelinha lá atrás. Aqui a figurinha para vocês entenderem. Vou fazer aqui o diagrama, vou fazer uma seção aqui. Aqui, ó, faço uma seção bem aqui para analisar quem é a carga interna no latão e no aço, a partir da carga externa aplicada. Fiz aqui, ó. Quando eu faço isso, coloco a carga externa e represento aqui vai ser a força no aço, e FB não é que tá de um lado do outro, não. O FB, aqui eu coloquei de um lado do outro, só para representar que ainda tá em toda a seção do tubo, certo? Então, você vai ter a força total de 5 kip, uma parte dela vai ser suportada pelo aço e outra parte dela vai ser suportada pelo latão.
Ela vai ser distribuída na seção transversal do aço e na seção transversal do latão. Agora, o que você quer saber é quanto de 5 kip foi para o aço e quanto de 5 kip foi para o latão. Então, a primeira equação que você escreve daqui é o que você tem em mãos, que você sabe que é o somatório, que é o equilíbrio. Somatório das forças na direção y igual a zero. Ou seja, a força que está no aço somada com a força que está no latão tem que ser igual a 5 kip. Pronto. Essa é a primeira análise óbvia. Que isso aqui está em equilíbrio e toda essa força kip, uma parte está no aço, outra parte está no latão. Então, se eu somar a força que está no aço mais a força que está no latão, eu tenho um total de 5.000 libras. E foi isso que eu coloquei aqui, já informando que essas forças aqui são as forças internas e não reação, porque eu fiz um corte aqui, o método da seção, e já encontrei essa relação. A minha pergunta aqui é: não adianta somatório das forças na direção X, não adianta momento, por quê? Porque eles não vão resolver, não vão servir para nada. Então, eu olho para cá, vejo que eu tenho duas incógnitas, FA e FB. Não tenho mais nenhuma equação da estática, e esse problema é, portanto, estaticamente indeterminado. Tudo bem até aí para você? Se você acabou de detectar que um problema é estaticamente indeterminado e que você só tem essa única equação aqui e ela não é suficiente para você resolver essa questão, você precisa agora encontrar uma outra equação que vai relacionar a força com o deslocamento para essa determinada situação. Para isso, você tem que fazer uma análise da situação, que a gente chama. A partir dessa análise, você vai encontrar uma condição de compatibilidade. Que compatibilidade? Compatibilidade entre a força e o deslocamento que está ocorrendo ali naquela determinada estrutura. Então, olha para cá. Você tem a força, você tem um tampo rígido. Esse tampo rígido está empurrando esses dois materiais que você sabe que são materiais diferentes, seções transversais diferentes. E se você não tivesse uma tampa rígida aqui que empurrasse os dois ao mesmo tempo, você poderia ter uma situação diferente se ela deformasse, mas ela não deforma. Se ela não deforma, o que é que você pode dizer do deslocamento do poste A e do deslocamento do tubo B? O que é que a gente pode dizer disso? Você pode dizer que o deslocamento vai ser igual. Porque essa tampa é rígida, você vai aplicar uma força na estrutura, e como os dois são fixados nessa estrutura rígida, quando eu empurrar, eles têm que deslocar igualmente. Então, essa é a condição de compatibilidade aqui, que o deslocamento do poste A seja igual ao deslocamento do poste B. Em compressão, os dois. Logo, aqui é menos, eu não vou colocar o sinal, porque eles vão se anular de qualquer forma na equação. E aí, quem é o deslocamento de A? É força interna em A, comprimento do poste A, área e modo de elasticidade. Para o B, força interna em B, comprimento dividido por área, modo de elasticidade. Como os dois têm comprimento inicial de 8 polegadas, então o comprimento inicial eu cortei aqui, porque são iguais. O que muda? As forças, que eu não sei, é o que eu estou procurando. A área eu já sei dos dois, acabamos de calcular, e o modo de elasticidade que nós pegamos da tabela, tá aqui. Substituo esses valores e vou encontrar, a partir daqui, uma segunda relação entre a força A e a força B internas. Quando eu faço toda a substituição, faço o cálculozinho, eu encontro que a força em A é igual a 0,7 da força em B. Essa aqui, gente, é a minha segunda equação. Então, beleza, eu já tenho
uma equação 1, uma equação 2, tinham duas incógnitas, monto agora o meu sistema de equações, que é um sistema de equações. E aí eu pego a minha equação 2 e substituo na minha equação 1. Quando eu faço isso, eu boto 0,7 FB mais FB igual a 5.000. Encontro que o FB é igual a 2.941,2 libras. Com esse valor de FB, eu substituo em 2. 0,7 desse valor é o FA, 2.058,8 libras. Encontrei o FAFB, é isso que a questão quer? Não, a questão quer a tensão, as tensões normais médias, né? Tensões normais médias desenvolvidas. Se eu quero tensão, tensão é força sobre área. Então, no poste A, eu tenho que a força A dividido pela área A. No tubo B, eu tenho que a força B dividido pela área B. Faço as devidas substituições e encontro que a tensão em A é 655,7 PSI e a tensão no latão é 340,4 PSI. Pronto. Todo mundo entendeu?